Olá, telespectadores do LCA Telemão no último jornal em português. Notícias em destaque. Rayane Ramos, o propósito que me trouxe a Timor é muito maior do que os desafios. Voluntário pede aos internacionais que venham conhecer um novo mundo. Notícia internacional: Exército confronta cidadãos palestinianos no norte de Jerusalém. Telespectadores, iniciamos com as notícias. 45 professores que passaram a reforma ainda não submeteram os documentos comprovativos à Comissão da Função Pública para poderem receber a pensão de velhice. O diretor nacional de Recursos Humanos do Ministério da Educação, João Amaral, disse que foram registrados 1.434 professores reformados, dos quais 1.064 já receberão o subsídio de reforma, 325 já completarão a entrega de documentos, mas o pagamento ainda está pendente. Segundo o dirigente, faltam 45 reformados que ainda não submeterão documentos comprovativos à Comissão da Função Pública, que deverá reencaminhá-los para o Instituto Nacional de Segurança Social, entidade responsável pelo processamento das pensões. Continuamos a pedir aos serviços municipais de educação para contactarem os professores reformados, informando-os de que devem entregar os seus documentos o mais rapidamente possível até abril. Vamos remeter estes documentos à Comissão da Função Pública e ao Instituto Nacional de Segurança Social para acelerar o pagamento. Estes pensionistas ainda não nos enviaram a documentação, como a certidão da RDTL e o documento de término de funções e passagem à reforma. Entretanto, dos 45 professores reformados que não completaram a documentação, 17 são de Dili, 4 de Ermera, 7 de Bobonaro, 7 de Viqueque, 4 de Ainaro, 3 de Manatuto, 1 de Covalima, 1 de Aileu e 1 de Lautem. Para a conclusão da documentação, o Ministério da Educação concedeu aos aposentados um prazo que se estende até meados de abril de 2026. Verônica Barros e Lênia Lai, RTTL. A Autoridade do Suco de Caibada, Macassai, vai utilizar fundos do Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos para canalizar água potável a 39 famílias na aldeia de Maulame. Este ano, o recém-criado Sucudé Caibada Macassai recebeu pela primeira vez um orçamento do PNDES para implementar um projeto de abastecimento de água potável. A rede terá uma extensão de 4 quilômetros e beneficiará a população da aldeia de Maulame, no posto administrativo de Baucau Vila. O chefe do Sucudé Caibada Macassai, Júlio Alegria Belo, explicou que a equipa técnica do PNDES, em colaboração com as autoridades locais, já realizou estudos numa nascente localizada em Cumuloli, a cerca de 4 quilômetros, para levar água à comunidade. Agradecemos desde já, pois este ano recebemos fundos através do PNDES para canalizar água para a nossa comunidade. Já efetuamos o levantamento de dados para que em breve possamos fornecer água às 39 famílias identificadas. Um dos beneficiários na atividade da costa contou que, até agora, a comunidade dependia da compra de água transportada por caminhões cisterna para satisfazer as necessidades diárias. Até agora, a comunidade da aldeia de Maulame tem comprado água através de caminhões cisterna para responder às necessidades das famílias. Segundo a mesma fonte, cada caminhão de água custa cerca de $25 americanos, um valor considerado elevado para muitas famílias locais. Cada caminhão cisterna custa cerca de $25, o que é pesado para nós. Acreditamos que este projeto vai ajudar a resolver as nossas necessidades. De acordo com o líder local, o custo total do projeto está estimado em cerca de $30.000 americanos. Mário Pedro, RTTL.
A organização Permacultura Timor-Leste vai implementar um projeto de gestão e capacitação de água nas localidades identificadas em Los Palos, Tutuala e Ilhéomar, no município de Lautém. O diretor executivo da Permacultura Timor-Leste, Ego Lemos, afirmou que estas 3 localidades foram identificadas como áreas prioritárias para a implementação do projeto. Identificamos Los Palos, Tutuala e Ilhéomar como zonas prioritárias para este projeto. Queremos envolver os jovens como protagonistas na conservação da água e do ecossistema, garantindo sustentabilidade para as comunidades no futuro. O projeto pretende melhorar a gestão dos recursos hídricos e responder aos desafios relacionados com a escassez de água em algumas zonas do município de Lautém. Entretanto, o secretário municipal de Planeamento, Investimento e Desenvolvimento Integrado, Tibórcio dos Santos, mostrou-se satisfeito com a iniciativa, destacando o seu impacto positivo. Atualmente, algumas nascentes já apresentam redução no volume de água. Com este projeto, será possível conservar melhor os recursos hídricos e garantir benefícios para a população de Lautém. Por sua vez, o líder comunitário da aldeia de Fuat, Martins Pinto, garantiu que a comunidade está pronta para colaborar na implementação do projeto. A nossa comunidade está pronta para colaborar, porque também enfrentamos problemas de falta de água. Esperamos que este projeto ajude a resolver esta situação. O projeto terá início no mês de abril, com ações de sensibilização junto das comunidades de Los Palos, Ilhéomar e Tutuala. Financiamento é assegurado pela agência japonesa KOICA, sendo implementado pela Unicef, em parceria com a Permatil, com um orçamento estimado em cerca de $30 mil. Júlio Seixas, RTTL. Rayane Ramos falou da sua experiência como voluntária em Timor-Leste, destacando que a hospitalidade do povo timorense a toca profundamente, sem deixar de referir os principais desafios no acesso às infraestruturas básicas. Atualmente, a voluntária trabalha com 23 crianças oriundas de Manatuto, revelando que já notou alguns avanços na vida delas, sobretudo no aumento da confiança para se expressarem. No entanto, considera que o ensino em várias línguas maternas dificulta a adaptação das crianças. Além disso, presta cuidados de saúde básicos aos cidadãos locais, com a esperança de contribuir para um maior acesso à saúde, à educação, à arte e à cultura nas comunidades. Para mais informações, acompanhe a entrevista exclusiva de Nico Espírito Santo com Rayane Ramos. Obrigado, apresentadora no estúdio. Boa noite a todos os telespectadores. Hoje vamos conhecer Rayane Ramos, uma jovem voluntária com formação em enfermagem, que está há cerca de 1 ano em Timor-Leste a desenvolver um trabalho que cruza a educação e a saúde. Atualmente divide a sua atuação entre Dili, Aileu e comunidades rurais. Nesta entrevista exclusiva damos a conhecer de perto a sua missão, os desafios que enfrenta e o impacto do seu trabalho. Boa noite, Rayane, tudo bem? Obrigado por ter vindo à RTTL. Boa noite, é um prazer estar aqui. Muito obrigada por me convidar. De nada. Vamos falar sobre percurso pessoal e formação. Pode começar por nos falar da sua formação em enfermagem? O que a motiva a seguir esta área? Claro. Eu estudei durante muitos anos em uma escola católica. E por isso, junto com as freiras, eu pude ir a muitos lugares, como hospitais, centros de cuidado, orfanatos. E por isso, junto com elas, eu pude ver muitas necessidades, então entendi que era algo que eu gostaria de fazer. Foi quantos anos desta formação? 5 anos. 5 anos. De que forma os seus estudos em comunicação intercultural e didática infantil influenciam o trabalho que desenvolve atualmente? A comunicação intercultural me ajuda em todo o meu trabalho no Timor-Leste, principalmente junto com as crianças, tendo em vista que elas vêm de uma outra cultura. E o meu estudo em comunicação intercultural me ajuda a ter uma visão mais clara da minha relação junto com elas, a respeitar
as diferenças culturais que nós temos, e a didática infantil me ajuda a facilitar o serviço com elas com clareza, com respeito e com simplicidade. Está também a frequentar o curso de Relações Internacionais. De que forma esta formação contempla a sua missão em Timor-Leste? As relações internacionais me ajudam a olhar para o Timor-Leste de uma forma ampla, abrangindo economia, serviços sociais, governamentais, o que me ajuda a servir com clareza a missão que eu tenho para realizar aqui. Ok. Vamos falar sobre motivação e chegada a Timor-Leste. O que a motivou a deixar o Brasil e a vir para Timor-Leste? Eu sou uma mulher cristã, então foi através da oração que eu entendi que deveria vir ao Timor e servir aqui. Conhece Timor antes de cá vir ou como foi? Eu conheci o Timor quando conheci duas timorenses. Elas foram para o Brasil para trabalhar na mesma organização que eu. Ok. E foi assim que eu conheci. Antes disso, eu nunca tinha ouvido falar. Ok, está bem. Como foi o seu primeiro contato com o país quando chegou em janeiro de 2025? Como hoje referiu alguns contactos com os timorenses, além disso? Quando eu cheguei no Timor, a minha primeira impressão foi de um país muito receptivo, porque eu fui morar no abrigo que hoje eu trabalho e a recepção das crianças, a forma como eles me abraçaram foi extremamente especial. Então, a minha primeira impressão foi de um país muito amoroso. Okay. Quais foram os principais desafios de adaptação, sobretudo em regiões montanhosas como Eleu? Os meus principais desafios em Aileu e também em outras regiões foi a falta de recursos, principalmente recursos físicos como água, eletricidade, internet. Eu nunca tinha estado antes em um ambiente onde eu não tivesse acesso a essas coisas. Então, essa adaptação foi realmente difícil. E como lidou com esses desafios? Com o tempo eu passei a me adaptar a, por exemplo, a falta de água, nós passamos a levar água com a internet, mesmo com dificuldade, nós fomos nos adaptando. Mas é difícil ainda. É difícil ainda, sim. Durante a sua estadia em Timor, comunica sempre com as crianças. E então, que língua utilizou nos primeiros meses para comunicar com as crianças ou a sociedade timorense? Com as crianças, eu utilizava um pouco de português, inglês e gestos, porque a nossa comunicação... Mistura de tudo. Sim, porque a comunicação realmente quase não existia. Mas, junto com elas, eu aprendi o teto. Então, hoje, a minha comunicação com elas é totalmente em teto. Pois, acho que uma língua assim fácil de aprender ou foi difícil? Conte-nos um pouco sobre essa experiência. Claro. Eu aprendi o teto no abrigo onde eu trabalho. Uma das obreiras, uma timorense, ela me deu algumas aulas de teto, mais ou menos umas 20 aulas. E, além disso, eu fui aprendendo no dia a dia com as crianças, na ida para as comunidades, nas vilas. Basicamente foi assim. Eu acho o teto uma língua que não é tão difícil de aprender as palavras, mas a cultura é difícil de aprender. Principalmente porque muitas vezes o que as pessoas estão falando não é exatamente o que elas querem dizer. Pois, encontrou alguns vocabulários de português também no teto, né? Sim, algumas palavras são a mesma ou bem parecidas, então acaba sendo um pouco mais fácil. Tá bem, ok. Trabalho com crianças, ainda continuamos a falar sobre isso. Fala-nos do abrigo onde trabalha. Sim. Como funciona o dia a dia com as 23 crianças? O nosso dia, ele é dividido em algumas partes. Durante a manhã, normalmente elas têm aulas de português, inglês ou ajuda com os trabalhos para casa. Durante a tarde, todas elas estão na escola. Elas estudam em escolas diferentes. E
À noite, normalmente, elas têm ajuda para os trabalhos de casa ou facilitação para alguma outra coisa, então depende. Elas são mesmo origem de Aileu ou são de outros municípios, por exemplo, ou outras regiões? Elas são todas do distrito de Manatuto. Todas do Manatuto? Eu Sim. também sou do Manatuto. Uau, que incrível! Ok. Que impacto tem observado na vida dessas crianças desde que começaram a receber este apoio? Principalmente confiança. Hoje eu vejo que elas têm muito mais confiança em falar, em se expressar, elas são muito mais abertas, já aprenderam um pouco de outras línguas, como português e inglês. Então eu tenho visto que elas estão, nesse momento, muito mais prontas para os próximos desafios que elas terão na vida delas. Okay. Na verdade, que disciplinas ou apoios que dá para estas crianças? Principalmente as aulas de português e inglês são as aulas que elas mais recebem. Ok. Então, quais são os principais desafios enfrentados por crianças vindas de Manatuto estudar em Dili, né? Eu diria que principalmente a saudade da família, dificuldade com o aprendizado nas escolas aqui de Dili, pois muitas vezes nas escolas de onde elas vêm, os professores ensinam em teto, mas também nas línguas maternas. Sim. O que traz uma certa dificuldade para elas quando elas entram nas escolas em Dili, muitas vezes elas não conseguem acompanhar o que o professor está ensinando apenas em teto, ou muitas vezes em português também, o que é uma grande dificuldade. Sim. Além disso, há outras dificuldades em lidar com você ou com a sua equipa? Acredito que sim, que elas encontram dificuldade com a equipe. Nós temos estrangeiros e também timorenses, então provavelmente elas também encontram dificuldade com o choque cultural. Tá bem. Há quem diga que fala melhor teto. Eu também acredito que sim, parece. Em que língua comunica sempre com as crianças? Por exemplo, só em português? Hoje falou que português é uma mistura de tudo, ou de 3 línguas. Como funciona este? Hoje eu comunico quase que 100% em teto com elas. Dificilmente utilizo outras línguas, se não for em um momento que elas estão pedindo ajuda com português ou inglês, algum trabalho para casa, ou elas estão perguntando alguma palavra quando elas estão aprendendo. Ok. Como se constrói essa comunicação no dia a dia? Com muito respeito, amor, com muita gentileza, sempre assim. Educação e desenvolvimento, vamos falar sobre estes dois temas. As atividades incluem ensino de línguas e apoio escolar. Como equilibra estas componentes? Eu acredito que é bem fácil, na verdade, porque os dois componentes são essenciais para a formação delas, então não temos dificuldades em conciliar isso. Ok. As crianças vindas de Manatuto, elas próprias que escolhem a escola ou a escola onde elas vão estudar ou a sua equipe que escolhe? Não, elas vêm e elas são direcionadas para uma determinada escola dependendo do ano escolar que elas estão. Ok. Qual é a importância do ensino do português e do inglês para estas crianças? Eu acredito que é extremamente importante, principalmente aqui no Timor. A variedade linguística é enorme. E o português é uma das línguas oficiais do Timor, então é excelente para elas no futuro, para os lugares onde elas forem trabalhar. E é claro, o inglês abre muitas portas em muitos outros países. É a língua de ampla comunicação mundial, então é muito necessário para elas, com certeza. Ok. Então aprendeu algumas idiomas do país, como o Mambai, por exemplo, está em Maileu. Olha, eu estou tentando aprender o Mambai, mas é muito difícil. É muito difícil, sim. Muitas vezes as pessoas estão conversando perto de mim, eu consigo entender as conversas porque algumas palavras são próximas do teto e eu consigo entender o contexto, mas pronunciar as palavras realmente é difícil. Ok. Pronto,
Pode partilhar uma história marcante que tenha vivido com alguma destas crianças? Uma situação muito marcante para mim foi no ano passado. Nós estávamos tendo uma festa junto com as crianças, uma pequena celebração, e uma das crianças veio, me abraçou e ela estava chorando muito e ela falou para mim que ela se sentia vista. Ela sentia que quando eu estava lá, ela era vista e ela era amada. Uau, E que legal. ela disse que eu era a mãe estrangeira dela. Uou, E foi realmente, acho que um dos dias mais especiais da minha vida. Ok. Vamos falar sobre saúde e trabalho comunitário. Também presta cuidados como enfermeira em comunidades rurais. Que tipo de atendimento realiza? Normalmente cuidados básicos, como curativos, orientações, identificação de infecções ou identificação de doenças. Basicamente isso, cuidados básicos. Cuidados básicos. Principalmente pela falta de materiais. Falta de materiais. Quais são as principais necessidades de saúde que encontra nessas comunidades? As maiores necessidades são acesso a informações básicas de saúde e também uma facilidade maior de chegar aos hospitais. Ok. Quando surgem casos mais graves, por exemplo, como procede para garantir o acolhimento dos pacientes? Dependendo da necessidade e do caso, nós encaminhamos para os hospitais mais próximos e se existe dificuldade no local para ir aos hospitais, nós tentamos facilitar o acesso dessas pessoas a ambulâncias ou carros que possam levar até hospitais. Há já alguns casos assim que vocês prestam apoio para chegar a um centro de saúde, por exemplo, posto? Sim. Vamos contar? Sim. Em Manatuto, mais de uma vez nós tivemos pessoas muito enfermas que precisavam de atendimento imediato. Então, nós facilitamos o transporte para o hospital de Manatuto e depois essa pessoa foi levada de ambulância para o hospital em Dili. Ok. Vamos falar sobre desafios e experiências pessoais. Sim. Trabalhar em regiões remotas implica várias dificuldades, né, como hoje falou de algumas. Quais são, na prática, os maiores desafios que enfrenta no seu dia a dia? Os maiores desafios que eu encontro são com a falta das coisas, como eu já tinha dito antes, principalmente a falta de água ou de acesso à comunicação, como internet. Eu acho que é bem complicado, mas pessoalmente uma coisa muito difícil para mim é estar em lugares onde não tem banheiro. Meu Deus. É claro que faz parte da cultura e tem muitas outras coisas que englobam isso, mas pessoalmente é um desafio. Um desafio, pois. E a estrada? Sim, o acesso também normalmente é complicado. Normalmente a logística para chegar a essas regiões é difícil. Algumas vilas nós não conseguimos chegar com carros, então precisa ir com motos ou precisa andar durante um longo período. E é difícil, é realmente um desafio. São as marcas, né? Sim, com certeza. Ok. Houve algum momento em que pensou desistir? O que a motivou a continuar? Sim, houveram alguns momentos em que eu pensei em desistir, mas eu entendo que o propósito que me trouxe ao Timor é muito maior do que os desafios que eu encontrei. Boa. Agora vamos falar sobre o impacto e visão do futuro. Que mudanças gostaria de ver nas comunidades onde intervém? Eu gostaria de ver mais acesso à saúde, à educação e principalmente mais acesso à arte e cultura. Em muitas das regiões onde eu vou, eu vejo que eles não têm tanto acesso quanto as pessoas de Dili têm à arte, à cultura de modo geral. Okay. E eu gostaria que isso fosse mais presente. Boa. Como avalia o impacto do seu trabalho após um ano em Timor-Leste?
Eu vejo que o meu trabalho foi bom e eu vejo o quanto os lugares onde eu fui, as vilas e também o cuidado com as crianças, eu posso ver como elas estão diferentes agora, mas eu também vejo que eu ainda tenho muito trabalho a fazer. Ok. Quais são os seus planos após concluir o curso de Relações Internacionais? Pretende continuar ligada a este tipo de missão? Sim, com certeza pretendo continuar ligada a esse tipo de missão. Mesmo após a conclusão do curso de Relações Internacionais, eu vejo que o curso abriu muito meus olhos para servir com mais amor e com mais respeito nos lugares onde eu estou inserida e com certeza pretendo continuar. Ok. Ontem, se não salvo erros, estava a ver uma história de um amigo, foi visitar o container de Tais e depois Sim. ali o amigo colocou no status que a mana Ana vai ensinar o português, assim. Pode falar ou revelar o trabalho conjunto com a equipa Container de Tais. Bom, eu ainda não dei uma resposta formal para eles. Eu estou pensando sobre o assunto porque eu preciso de tempo para conseguir ajudá-los, mas realmente a proposta deles é muito interessante. A proposta deles é que se ensine português para os artistas timorenses, para que eles tenham uma maior visão do mundo a partir do aprendizado da cultura portuguesa e também para que eles possam compreender melhor quando tem festivais e coisas assim que fazem parte da língua portuguesa aqui no Timor. Eu achei a proposta realmente muito interessante, mas ainda estou pensando sobre. Sobre o tempo. Tá bem, então vamos falar sobre a mensagem final. Que mensagem gostaria de deixar a quem acompanha o seu trabalho ou poderá fazer voluntariado internacional? Para quem acompanha o meu trabalho, eu gostaria de dizer que tem sido um grande privilégio servir no Timor e realmente eu amo esse país, foi um privilégio mesmo chegar até aqui, servir, conhecer mais o povo, conhecer a cultura timorense, a hospitalidade do povo timorense sempre constrange meu coração e realmente o que eu gostaria de dizer é que eu amo o que eu faço e é um privilégio. E para as pessoas que pensam em fazer voluntariado internacional, com certeza eu gostaria de dizer que estejam com o coração aberto, vocês vão conhecer um mundo novo. Rian, muito obrigado pela sua partilha. Desejamos-lhe os maiores sucessos para o futuro. Muito obrigada. De nada. Obrigado também aos telespectadores que acompanharam a nossa conversa até ao fim. Devolvo agora a palavra ao apresentador no estúdio para continuar com outras informações. Telespectadores, prosseguimos agora com as notícias internacionais.